Olá, tudo bem? Graça e paz para você, a sua família, para os seus queridos que convivem com você no dia a dia, no trabalho. Eu queria, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou Rosmael Lozazzi, eu sou bispo da Igreja Episcopal do Brasil e queria trazer uma palavra diariamente para vocês, semanalmente, mensalmente. Em outras palavras, criarmos uma rotina de aprendizado genuíno da palavra de Deus, da Bíblia. Primeiro, eu estou muito feliz porque este dia é exatamente na sexta-feira da semana que conhecemos como Semana Santa. E sei que nós temos muitas curiosidades. O que é que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre numerologia, os números. Né? Tem gente que fica, eu gosto do número 13, não, o número 13 me dá azar. O que é que a Bíblia diz sobre números? Sonhos. A igreja praticamente hoje não fala de sonhos, mas nós sabemos que os sonhos têm uma grande importância na vida da igreja ao longo de sua história. E por que é que antes as pessoas sonhavam? E sonhavam muito, interpretações. E hoje ninguém fala mais em sonhos, ninguém fala mais em sonhos mexendo diretamente com a nossa vida, bagunçando completamente o nosso dia a dia. Bagunçando como? Mostrando diretrizes diferentes daquelas que nós já estamos acostumados a vivenciar. Nós vamos falar sobre conversar com os mortos. Nós podemos conversar com pessoas que já morreram. Nós vamos tentar falar também sobre epidemias, pandemias, que está aí um tema tão presente atualmente. E vamos, ao máximo, tentar explorar assuntos que as pessoas costumam deixar de lado, por medo, pavor, pânico, desespero, não gostar de entrar diretamente em assuntos como morte. Nós precisamos entender a morte, porque o cristão vive para morrer. Como assim? Se você ficou curioso para entender esses tópicos e saber como eles vão se comportar de agora em diante, então nos acompanhe, então curta, seja nosso seguidor na rede social, dê um like, né? A palavra da moda, dá um like aí. Então fica conosco e aprende. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Páscoa. É difícil falar sobre Páscoa, morte, ressurreição, a gente está se aproximando desse dia. E normalmente nós falamos de Páscoa tendo como significado o quê? Primeiro, falamos de coelho da Páscoa. O coelho foi introduzido como símbolo de fertilidade. Ovo de Páscoa. Ovo é o nascimento. Jesus, os cristãos usam a Páscoa, celebram a Páscoa, o renascimento, a ressurreição de Cristo. Mas eu queria falar de uma coisa muito curiosa hoje. Eu queria falar da Páscoa como iniciou lá com o povo judeu no passado. Do hebraico a palavrinha pesar, passagem. Vamos ver se tem alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo hoje? Vamos tentar. A pandemia do coronavírus, vamos ver se parece com a Páscoa de hoje. Ficou curioso? Se ficou curioso, vamos tentar esmiuçar isso aqui ao máximo. Porque é uma curiosidade que ensina, que orienta, que vai ajudar. O povo de Israel era prisioneiro no Egito. E Deus queria libertar o povo. E aí convocou Moisés. E Moisés dialogou com o faraó. Queria libertar o povo. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, que não liberou o povo. E aí Deus foi trazendo pragas em cima de pragas, pestes. O mundo começou a viver uma pandemia. Até que por fim, Deus resolveu trazer uma praga ao Egito, que seria a mais devastadora. Ele resolveu matar todos os primeiros filhos, ou os primogênitos, os que nasceram primeiro. Quem nasceu primeiro ia morrer. Essa era a ordem, era o decreto. Para que Faraó pudesse libertar o povo com a dor que ele iria sentir no coração ao perder o seu único filho.
E assim foi feito. Porém, antes que isso acontecesse, e olha agora o significado da Páscoa no inglês Passover, né, que significa passar sobre, passar por cima. Deus decretou: o anjo da morte virá e vai matar todos os primeiros filhos, todos os primogênitos. Não tem como escapar. Então, eles irão morrer. Mas o povo de Deus estava ali no Egito junto com os egípcios. E como é que eu vou livrar esse povo da morte? Então Deus mandou que cada família se trancasse em sua casa, vivesse uma quarentena, e dentro de sua casa, as famílias dentro de casa, matariam cada família um cordeiro, o sacrifício do sangue. Esse sangue seria colocado nos portais das casas, para quando o anjo da morte, e tudo se resume a uma peste, tudo se resume a um vírus, ao anjo da morte passando por cima da casa dos judeus e dos egípcios, e todos que tinham o primeiro filho iriam morrer, todos os primeiros filhos iriam morrer. Mas aqueles que colocaram o sangue no portal de suas casas, esses estariam livres da morte. Nenhum deles iria passar pela morte. E assim os judeus fizeram. Aceitaram a quarentena, como a gente está vivendo hoje. Se trancaram em suas casas, como a gente está vivendo hoje. Veja como é parecido. A gente não para pensar que tudo isso que está acontecendo pode ser a mão de Deus pesando também sobre a humanidade. Nós tínhamos os profetas que diziam isso de forma mais clara, mas hoje nós vivemos num mundo com tantos profetas do bem e do mal, dizendo tantas abobrinhas no dia a dia, que nós não sabemos na realidade quem é quem. Nós não sabemos quem é que está tentando nos ajudar e quem está tentando tirar proveito da situação, querendo ganhar alguma coisa em troca, algum dinheiro, ou apenas a posição social. Então, da mesma forma que está acontecendo agora, o isolamento, todos dentro de casa não podiam estar na rua. Se estivessem na rua, iam ser pegos pelo anjo da morte e iriam morrer. Então se trancaram dentro de casa. E os judeus não tiveram os seus filhos tocados. Aqueles que se protegeram dentro de casa. Os que foram para a rua, não. Apenas os que se protegeram durante aquele período de isolamento. E aí o anjo, quando passou por cima das casas dos judeus e dos egípcios, tomou os filhos dos egípcios primeiros, os primogênitos, inclusive do faraó, e matou a todos, protegendo aqueles que estavam em casa, protegidos, protegendo e protegidos, ficou uma redundância, com o portal marcado com o sangue do cordeiro. Então, a igreja com Cristo, com sua morte, com o seu sangue derramado, com a sua ressurreição, ele traz a nova Páscoa, um novo símbolo, um símbolo de vida, um símbolo de esperança, que começou com tragédia, que começou com quarentena, que começou com isolamento, que começou com obediência e para os desobedientes, a morte. Então, nesse período de nascer de novo, nesse período de relembrar o nascimento de Jesus, hoje lembramos a morte. Não é o nascimento. Hoje nós lembramos da morte. Então, reclusos em nossas casas, vamos pensar em cada um desses pontos que falamos agora. Páscoa é passar sobre. É isso que a gente vai ver sempre. Então, quando você tiver alguma dúvida, mande também. Bota aí nos seus comentários, mande seus temas para a gente poder discorrer aqui. Páscoa, passar sobre, morte, quarentena, isolamento. Jesus venceu a morte, nova Páscoa, ressurreição. Que isso acontece exatamente no domingo. Deus te abençoe.